Como você se relaciona com Jesus? Será que para você ele é somente uma imagem a ser adorada ou será que é uma personalidade para ser seguida? Jesus nos chama a sermos seguidores dele. Por exemplo, quando ele diz em João capítulo 8 para permanecermos na palavra dele, para que assim nos tornemos seus seguidores. Jesus não está interessado em fazer discípulos de pessoas, discípulos de partidos religiosos, mas sim discípulos dele. Isso pode ser constatado também no capítulo de Mateus 28, em que Jesus chama os seus discípulos a irem para as nações. E nas nações, então, eles discipularem as nações. Só que esse discipulado consiste muito claramente, como Jesus nos ensina, a ensinar as pessoas a praticar tudo aquilo que Jesus nos ordenou. E nos dias de hoje a gente tem percebido muitas pessoas criarem discipulados, em que esse discipulado consiste em pessoas discipulando outras pessoas para fazerem seguidores de pessoas e ensinando as palavras que essas pessoas, esses líderes religiosos estão ministrando. Mas o verdadeiro discipulado, o discipulem, o chamado para as nações, consiste em ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou e não o que Moisés ou qualquer pastor e apóstolo da atualidade estão ensinando por aí. E outro exemplo que a gente pode citar fica lá em Mateus capítulo 23, em que Jesus nos recomenda que existe um guia das ovelhas, ou seja, um verdadeiro pastor das ovelhas, como a gente também vê em João capítulo 10. E esse pastor é Jesus. Esse pastor não são as lideranças humanas, mas sim ele. Então, a maneira com que ele quer que a gente se relacione com ele é como se ele fosse o nosso único e verdadeiro e bom pastor. E não como se fosse simplesmente um personagem para ser admirado ou para ser seguido de longe. E no mesmo capítulo ele nos ensina que existe um rabi, palavra que pode ser traduzida também por mestre. E esse único mestre da igreja é ele mesmo, Jesus. Mas muitos têm se colocado aí como se fossem mestres. Essas lideranças têm se colocado como se fossem a voz de Deus para as ovelhas, a ponto de que elas só podem se relacionar com Deus e decidir o que elas podem obedecer segundo a determinação desses líderes religiosos. E aí você percebe, né, meu irmão, o que tem sobrado para a gente sobre como nos relacionar com Jesus. Basta que ele seja somente um tipo de ídolo ou entidade a ser buscada, porque se nós não podemos considerá-lo como o nosso verdadeiro pastor e como o nosso mestre, porque já existem pessoas que estão dizendo que têm toda a autoridade para substituí-lo, acaba nos sobrando simplesmente essa relação de admiração. Como se Jesus fosse um artista, algum tipo de cantor famoso, pop, em que a gente vai ficar aplaudindo, chorando e defendendo ele quando alguém dizer alguma coisa contra ele ou sobre alguma coisa que venha discutir a respeito do caráter dele. E é isso que temos visto nos dias de hoje. Pessoas defendendo Jesus como se fosse aquela pessoa, aquela figura paternal, ou como se fosse qualquer outra pessoa da família, em que a gente fica defendendo ela, mas na verdade não estamos dispostos nem a seguir e nem a estarmos submissos mais às palavras dele do que às palavras de outras pessoas. E um outro exemplo muito interessante é o de Pedro, porque no momento em que Jesus está caminhando para a cruz, Pedro então aparece e diz para Jesus que isso não te aconteça. Quer dizer, Pedro não aceitou a decisão de Jesus de ir até a cruz. Ou seja, não estava se relacionando com Jesus como se ele fosse de fato o guia das ovelhas. Pedro estava querendo guiar Jesus, estava querendo defender Jesus. E aí pensa comigo, meu irmão, será que esse não é o relacionamento que a igreja, entre aspas, tem tido com Jesus? Um relacionamento de família simplesmente, como se a gente pudesse determinar para Jesus o que ele tem que fazer, como ele tem que satisfazer as nossas vontades? E o que é interessante é a resposta que Jesus dá para Pedro. Ele simplesmente diz para Pedro: sai da minha frente, Satanás. Ou outra tradução que poderíamos considerar: sai da minha frente, adversário.
Então, às vezes nos comportamos e queremos ser a igreja de Jesus, mas na medida em que nos comportamos como adversários dele, da palavra dele, porque pensamos que sabemos mais do que ele, porque é isso que temos ouvido dos pastores e padres e das lideranças religiosas por aí. Então acabamos nos tornando adversários de Jesus. E muita gente por aí fica temendo que os satanistas entrem na igreja. Mas a gente se esquece de considerar que nós mesmos temos atuado como se fossem esses adversários de Jesus, quando substituímos ele na sua função única e exclusiva de pastor e mestre da igreja. E eu sei que muita gente pode estar vendo esse vídeo aqui pensado assim: ah, mas eu não sigo Jesus simplesmente porque eu sigo a Bíblia como um todo. Mas é muito fácil diluir tudo aquilo que Jesus disse num mar de um monte de palavras declaradas por Moisés, por Paulo e diversos outros apóstolos, inclusive Pedro, e tudo se passa como se Jesus fosse simplesmente um coadjuvante de um livro sagrado em que todas as pessoas têm que admirar e colocar debaixo do braço ou estendido numa estante para então a gente poder se considerar a partir dessa simbologia como se nós fôssemos cristãos por ter uma identificação com esse livro sagrado. Só que na verdade estamos diluindo, estamos dando menos atenção para Jesus como se fosse o nosso pastor e mestre da igreja. E uma resposta interessante que Jesus mesmo dá para os religiosos do primeiro século é que se as pessoas estivessem de fato seguindo Moisés, também seguiriam Jesus. E essa resposta poderia ser dada nos dias de hoje também. Se as pessoas de fato estivessem seguindo a Bíblia como dizem que estão, então deveriam seguir Jesus. Se elas estivessem seguindo Paulo como elas dizem que seguem, então também seguiriam Jesus. Mas nós vemos que não é isso que acontece. As pessoas acabam usando essas figuras de Moisés, Abraão, Paulo, como se fossem mitos e heróis sagrados, como se, pelo fato delas poderem admirar essas personalidades, então tudo se passa como se então elas fossem retribuir e levá-las junto com eles para o céu. E isso não é muito diferente de como a igreja tem se relacionado com Jesus. Ele é simplesmente um herói, um tipo de vencedor que conseguiu superar e ter ousadia com relação aos adversários e conseguiu conquistar todas as riquezas que ele poderia ter no céu. Mas quando nos relacionamos com Jesus como se ele fosse simplesmente um tipo de herói e vencedor, isso também não é muito diferente como a gente vê a figura de Nimrod lá na fundação de Babel, cidade que deu origem à Babilônia. Ou seja, essa relação do homem com o vencedor não é muito diferente daquela relação com os nicolaítas, palavra que também pode significar seguidor de um Nicolau, ou seja, seguidor de um vencedor. E aí, meu irmão, você acha que Jesus para você então está mais parecido com a figura de Nimrod ou de qualquer outro vencedor por aí? Ou será que de fato ele tem se tornado o seu verdadeiro mestre e pastor na sua vida? Agora, o problema que existe nas religiões não é simplesmente ficar levantando ídolos de madeira, de gesso ou mesmo da figura de Jesus. Existem outros problemas em que essas lideranças têm causado a partir da relação de domínio que elas têm estabelecido com o rebanho de Cristo. E se você gostaria de saber mais a respeito desse assunto, dá uma olhadinha nessa palavra aqui que eu já gravei a respeito desse assunto e até as próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.